tempo. Ninguém? Alguém? Tá. E há alguma dúvida com relação a esse material específico? Na verdade, ele é mais de cunho histórico, né? Datas e nomes contribuíram aí para a sociologia aplicada ao direito no Brasil. Pessoal, eu vou assumir o silêncio como que tá tudo em ordem, tá? E vamos então com a matéria de hoje que está no slide. Tudo bem? Se eventualmente mais para o final da aula quiser fazer algum apontamento sobre o outro texto, fiquem à vontade, tá? Bom, então o tema de hoje, da nossa aula de número 7, é o tema da metodologia da pesquisa sociológica sobre o direito. Então nós vamos rapidamente aí, com base naquilo que for mais relevante, né, do nosso material, entender como que a pesquisa sociológica pode ser aplicada ao direito, né? Nós vamos então entender a pesquisa sociológica e fazer a relação com o estudo do direito. Então tá aqui na tela, né? O conceito de método, que na verdade é um conceito inicial, né? Só para a gente ter um ponto de partida. Então, o método, turma, ele é uma aplicação científica, né, de etapas referentes a um jeito racional de como fazer as coisas, tá? Quer dizer o seguinte, não sei como é que tá bem focado aí, acho que tá, né? Quer dizer o seguinte, para tudo que nós vamos fazer, e daí tudo mesmo, tudo, existe um método. Claro que algumas atividades elas são um pouco mais simples, né? Mas todas elas têm um método, ou seja, um modo racional, um modo eficiente de fazer as coisas para atingir um determinado resultado, um resultado desejado, né? Então, é a aplicação desses meios, instrumentos, recursos que estão à nossa disposição, né? Tá aqui, ó, os meios, instrumentos, atividades, recursos, enfim, que estão à disposição para realizar um determinado objeto ou um objetivo, né? São processos convenientes aí para alcançar um fim. Portanto, quando nós falamos de um estudo científico, é natural que haja um método. E esse método, geralmente, ele é prévio, né? À atividade. Então, quando eu quero estudar fatos sociais, por exemplo, eu me dedico a esse estudo com base em um método que já foi criado, né, anteriormente por outros estudiosos. Desculpa? Tá tudo em ordem aí? Travou? Tá. Então, esse método que já é previamente criado, né? Claro que a sociologia partiu de um momento no qual ainda não havia um método próprio. Mas o que a sociologia fazia, então? Lá na época dos clássicos, por exemplo, com Durkheim, antes dele o próprio Auguste Comte, aplicava-se o método das ciências naturais, né? Que é aquele método de causa e efeito que nós já havíamos comentado em sala de aula. Então, veja, a própria sociologia ela teve um ponto de partida, sim, no seu início, né, lá na fase embrionária, quando ainda nem sociologia chamava, né, chamava-se física social
filosofia da história, enfim, vários outros nomes que a disciplina já teve, mas ela partia, sim, de um processo metodológico. Depois, claro, né, com a evolução da ciência, ela passou a ter um método próprio. Nesse aspecto, quando nós estamos diante de um estudo científico, né, com uma finalidade científica, nós estamos usando métodos para descobrir o conhecimento científico, né, e a partir daí, então, chegar a esse conhecimento, descobrir esse conhecimento, e mesmo para comunicar esse conhecimento, para divulgar aquilo que se obteve como resultado. Por exemplo, vocês, como pesquisadores também, como cientistas do direito, né? Quando você escreve por exemplo, um artigo científico na área jurídica, seja ele um artigo que é descritivo, por exemplo, eu pego um instituto do direito, vocês estão tendo o direito constitucional agora, né? Eu quero escrever um artigo sobre constitucionalismo e poder constituinte originário, né? Tem bastante assunto para escrever a respeito desse tema. Então, você vai fazer o estudo científico, vai buscar os dados, vai organizar esses dados, escrever o artigo e depois vai divulgar esse artigo. Só que, veja, mesmo nessa atividade, ou especialmente nessa atividade, você também tem um método a ser observado. Concorda? Qual que seria o método, por exemplo, dessa escrita científica? É aquele que está nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Né? Eu tenho que ter um parágrafo com tal espaçamento, eu preciso ter a citação com recuo, tal espaçamento, colocar referências, título, enfim, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso tudo está normatizado, quer dizer, existe um método para aquela sua ideia que está na tua mente ganhe o papel, ganhe o mundo real, né? Hoje em dia, os artigos muitos são digitais, mas você entendeu, né? Ganhe a publicidade necessária para divulgar esse conhecimento. Nesse semestre, vocês não estão tendo uma matéria chamada Metodologia do Trabalho Científico, não, né? Não. Não tem na grade, né? Acho que vai ser... Como foi reformulada a grade, de acordo com as novas diretrizes do MEC, essa disciplina deve ter ido um pouco mais para frente. Por quê? Porque vocês também vão ter que fazer o trabalho de conclusão de curso, né? Tudo isso são exemplos de método, tá? O famoso TCC, lá no final do curso, que é exigido, né, curricularmente, que você entregue esse trabalho. Então, esse trabalho também tem método para ser feito, né? Onde você vai ter que seguir à risca, né, todas as normas que são estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para a elaboração desse tipo de trabalho. Então, veja, o método ele está tanto no que diz respeito à aquisição do conhecimento, como também na divulgação desse conhecimento, tá? Então, é a partir desse método que nós temos mais segurança para buscar uma verdade científica, né? Para buscar aí um resultado que possa ser confiável, né? Dentro de um modo racional de atuar, certo? Acontece, né, com muita discussão, às vezes em torno de uma área do conhecimento, se isso é ciência, se não é ciência, se é só um campo dentro de outra área do conhecimento. Eu cito como exemplo quando eu comecei a estudar uma ciência chamada vitimologia,
né, que é a ciência que estuda a vítima, notadamente de crimes, né, que estuda a vítima e a sua interação com o fenômeno do crime, com o criminoso, quais as consequências que o crime traz para a figura da vítima, né? Em que medida a vítima pode contribuir para a realização do crime. E daí existem várias classificações. É um tema que eu tive contato em 2007, 2009, quando eu era acadêmico, né, nesses mesmos bancos escolares que vocês estão ocupando, não fisicamente, mas metaforicamente, né? E a partir daí eu trabalhava na promotoria em Carlópolis com uma promotora chamada doutora Vilma, né? Doutora Vilma Leico Cato, e ela fazia mestrado e ela tinha uma abordagem a respeito desse tema. E daí eu li a dissertação dela, me interessei e fui fazer os meus próprios estudos. E havia uma discussão, né, na época, isso nos idos dos anos 70, 80 do século passado, se essa vitimologia era uma área autônoma, era uma ciência própria, ou se ela era um pedaço da criminologia. Então havia esse embate doutrinário, né? Aqueles que eram mais entusiastas da vitimologia diziam que era uma ciência à parte. E aqueles que eram menos entusiastas diziam que a vitimologia era, então, uma parte dentro da criminologia. Só que, tal qual aconteceu com a sociologia e a sociologia aplicada ao direito, a vitimologia evoluiu, né? Ela começou a ganhar contornos próprios. E a partir de então veio a pá de cal na discussão, né? Que disse o seguinte: olha, a vitimologia ela tem um objeto próprio, né? Que é o estudo da vítima e as suas ramificações, e ela tem um método próprio de estudo, né? Que é um método muito próximo da sociologia, tá? Que nós vamos ver hoje, estamos vendo agora. Então, a partir daí, eu escrevi o meu TCC a respeito, e depois a minha dissertação de mestrado também a respeito da vitimologia, defendendo em ambas as ocasiões que é uma ciência própria, né? Porque tem método próprio, tal qual acontece aqui com o método da sociologia, né? Então, nesse aspecto, nós podemos nos perguntar o seguinte, deixa eu colocar aqui, que também é um debate, mas na verdade eu vou comentar com vocês, mas eu acho que é um debate que leva a pouco resultado prático, tá? Que é esse aqui, ó. Uma discussão a respeito se eu uso o termo método ou se eu uso a palavra processo, né? Processo, vocês sabem, é uma sequência de atos, né? Encadeada e voltada para um fim. Então, alguns dizem, olha, é método que tem que falar. Outros dizem, não, é processo, porque eu tenho uma sequência de atos lógicos, né? Quando eu vou pesquisar um tema, eu não saio por aí fazendo ou utilizando métodos aleatórios. Eu tenho um método que tem começo, meio e fim, né? Nós vamos ver isso hoje. Mas, como eu disse para vocês, é um debate que gera pouco resultado prático, tá? É mais para que vocês tenham conhecimento acerca desse debate doutrinário que se colocou, né? Tal qual, ainda, por exemplo, ainda hoje se debate se eu chamo os direitos da pessoa humana de direitos fundamentais ou direitos humanos, quando que é um, quando que é outro. A doutrina mais moderna ela tem dito o seguinte: olha, esse tipo de conversa não interessa muito. O que interessa é que os direitos sejam efetivados, né? Pouco importa se você vai chamá-los de fundamentais ou de humanos, tá? Mas é claro que existe sim uma técnica para dizer que direitos fundamentais são aqueles que estão na Constituição e direitos humanos são aqueles que estão em tratados internacionais, né? Então, por exemplo, o direito à vida. O direito à vida ele pode ser considerado ao mesmo tempo um direito humano
se ele tiver num tratado internacional, como a Declaração dos Direitos da ONU, e também ele é um direito fundamental porque ele está na nossa Constituição, lá no artigo 5º, né? Então, é esse tipo de debate que às vezes atrasa um pouco, né, a evolução do estudo. Mas é natural que as pessoas queiram que as suas posições prevaleçam, né? Mas esse debate, então, ele é pouco salutar, né? Na verdade, como está aqui, ó, ficou aí generalizado o uso do termo método, tá? Então é método que a gente costuma usar. Aí você pode perguntar, né, qual que é a importância da utilização de um método para fazer alguma coisa? Alguma coisa em geral, agora eu estou dizendo, genericamente falando, né? O engenheiro ele precisa ter um método. O médico ele precisa ter um método para operar o coração de uma pessoa, né? O mecânico ele precisa ter um método para trabalhar ali no motor do automóvel de alguém ou do próprio automóvel. Então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que o método ele é indispensável para qualquer atividade que vá ser realizada, desde aquela mais simples até a atividade mais complexa, né? Por quê? Porque do contrário falta eficiência. Falta eficiência. Eu vou sempre tentando trazer exemplos jurídicos, tá? Então, olha só como que é importante a questão da eficiência. A administração pública, né, o município, o estado, a União, eles precisam comprar bens e precisam prestar serviços, concorda? Isso o tempo todo. Para o prefeito assinar um decreto, ele precisa de uma caneta, não é? Seja ela Bic, seja ela caneta azul lá da música, né? Meu Deus, né? Mas ele precisa, então, da caneta. Só que a lei diz o seguinte: para comprar essa caneta, é preciso uma licitação. Já ouviram falar, certamente, de um processo licitatório. E essa licitação, ela tem um método para acontecer. Né? Ela tem uma ordem cronológica, lógica, de atos a serem realizados. Então, obedecer o método resulta numa eficiência maior. Muita gente critica a lei de licitações, inclusive ela foi reformulada agora esse ano, né? Então, para quem tinha comprado Vademécum, já perdeu porque essa lei 8666 ela já está sendo substituída, né? Esse ano nós tivemos, ano passado e esse ano tivemos várias inovações legislativas, né? Em 2019 também, por exemplo, com o pacote anticrime. Muitos autores criticam, né, a existência de uma lei de licitações. Só que modestamente, a minha opinião é a seguinte: como que nós vamos ordenar e ter eficiência na administração pública se na hora de uma atividade que é imprescindível, que é a contratação da compra de produtos, bens e da prestação de serviços, cada um dos administradores do Brasil, por exemplo, o Brasil tem mais de 5.000 municípios. Imagina se cada uma das prefeituras, cada um dos municípios, fizer do seu jeito. Como é que nós vamos estabelecer um padrão e ter o mínimo de eficiência esperada, não é? Ou uma expectativa de eficiência? Por isso que o método é tão importante, tá? E daí traz aqui, o doutrinador traz aqui ao exemplo, né? Esse do serviço doméstico eu não gostei muito, tá aí no material, mas eu não vou mencionar. Eu gosto muito desse exemplo aqui do estudante, né? Ou da estudante. Que se a pessoa que se propõe a estudar não tiver um método, essa pessoa certamente não é que não vai aprender, mas vai aprender de forma mais demorada e menos eficiente, né? Então,
creio que cada um de vocês deve ter uma agenda de estudos, deve ter um horário de estudo dentro das possibilidades de cada um, de cada uma, né? A gente entende e respeita a história de vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês, mas é recomendável que nós tenhamos uma agenda de estudos, um horário de estudo, um local de estudo apropriado, né? Para que nós possamos, então, extrair o máximo possível dessa atividade de estudante. Porque senão nós vamos perder tempo, né? Tempo precioso, especialmente nos dias hipermodernos que nós vivemos. Então, quanto mais organizada e metodológica ou metódica for essa atividade de estudo, tanto melhor, né? Eu acho que é importante, e aqui é minha opinião particular, tá? Peço licença. É importante que você conheça o processo fisiológico de aprender, né? O que se passa no teu cérebro, nessa máquina maravilhosa que nós temos, como que o cérebro capta as informações, as reações químicas que o cérebro exercita para adquirir a informação, como que os neurônios trabalham. A ideia, claro que você não vai fazer um curso de neurologia para aprender isso, mas uma noção genérica, pelo menos, né? Daquilo que é chamado de efeito bumerangue dos estudos, né? Como que a repetição é importante para você aprender qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Nós aprendemos a andar porque a gente dava uns passinhos, caía, levantava, dava mais passinhos, caía e assim sucessivamente, né? Então a mente, o cérebro trabalha desse jeito. Então, o que está na tela de vocês aí é o exemplo daquele estudante, daquela estudante que, sem método nenhum, deixa para estudar na véspera da prova. E daí conta com a memória de curto prazo, né? E é possível, né, que nós aqui estudamos de manhã, então a prova vai ser às 8 da manhã, e eu acordo às 3 ou nem durmo na madrugada anterior, lendo, né, pela primeira vez aquele conteúdo. Então a tua memória de curto prazo ela pode reter, né, boa parte até daquilo que você está lendo. E como a prova é dali algumas horas, você vai, faz e tira 10 ainda. E tem a falsa impressão de que aprendeu. Aí se alguém te pergunta a matéria da prova 4 dias depois, não lembro, né? Então, isso, na verdade, não é estudar com eficiência, tá? Isso é tirar nota, ótimo, muito bom. Também é parte do processo de avaliação, tirar a nota. Mas o que interessa, pelo menos para mim, com relação a vocês, não que a nota não seja importante, não é um assunto secundário, mas para além da nota, que esse conhecimento fique retido, né, na mente e que você possa lembrar dele daqui a anos, tá? Claro, fazendo você tem que alimentar o conhecimento, né? Senão ele morre de fome, tá? Então, nesse aspecto é muito importante. E se você eventualmente tem interesse nesse tipo de assunto, procure por obras de um professor, ele faleceu já há alguns anos, um professor chamado Pierluigi Piazzi, que dedicou a vida a estudar esses processos de aprendizado. Acho que é assim o nome dele. Pierluigi, acho que é com 2 Es. Piazzi, faltou um R aqui. Ó. Deixa eu colocar. Tá? Fica aí uma dica de leitura que vai te ajudar bastante, tá? A ter mais eficiência nos estudos. Beleza. Então tá aí, né, um exemplo, né, do estudo sem método, da atuação sem método, como ela pode acabar, inclusive, sendo prejudicial, né? Feita essa introdução, nós podemos conversar agora do método, né, utilizado pela sociologia jurídica.
Então, o método jurídico, o método utilizado pelo jurista, ele é semelhante, ele não é muito apartado, né, daquele que é utilizado nas ciências em geral. Então, geralmente, os métodos, eles são um pouco, são muito próximos. E tem algumas distinções conforme o objeto que se estuda. Né? É claro que você não pode esperar de um geólogo, né? Eu sempre uso o geólogo, né? Que estuda as rochas, o solo, a formação do planeta. Você não pode esperar dele a mesma aproximação daquele que é um jurista, daquele que é um sociólogo, né? Porque são objetos diferentes, né? Nas ciências naturais se estudam objetos que muitas vezes são estáticos, né? Agora, enquanto na ciência social, nós estudamos um objeto que é altamente dinâmico, né? Que é a sociedade e a sua interação com as leis, por exemplo, no caso do direito, ou a sociedade interagindo com ela mesma, né? Mas os métodos, eles são relativamente próximos. Pois bem, nós temos aí três fases, tá? Três operações principais, que são a observação, a interpretação e a comparação. Antes de prosseguir, turma, tá tudo em ordem? Tudo ok? Alguma pergunta? Professor, o método não tem a ver com o resultado? Tem. Eu diria que quanto mais fiel ao método, mais confiável o resultado obtido, né? Quando você para pensar nos astrônomos, né? Que publicam um artigo dizendo assim, olha, nós encontramos mais um planeta, né? Eles vivem encontrando planetas, aí colocam aqueles nomes compridos, né? Com código. A comunidade científica da área da astronomia, a primeira coisa que eles vão fazer é verificar o método que esses estudiosos utilizaram. Se eles utilizaram um método cientificamente aceitável, a descoberta desse planeta então passa a ser algo aceitável. Porque a partir desse método aceitável, esse método pré-estabelecido, os demais astrônomos podem dizer, realmente isso que eles acharam é um planeta e não é um cometa qualquer, um meteoro viajando aí pelo cosmos, entendeu? No nosso caso jurídico, quando por exemplo, e aqui não necessariamente para a descoberta do conhecimento, mas eu vou usar o exemplo da produção de uma lei, né? O legislador também é apoiado em métodos, pelo menos deve ser, em tese, ele diz o seguinte, olha, nós precisamos fazer uma lei mais rígida contra um crime determinado. Tá, mas por que o legislativo chegou a essa conclusão? Quais são os números? Onde está apoiada estatisticamente, não é? Por exemplo, essa conclusão que diz que nós precisamos de uma lei mais rígida para punir determinado crime, ou até mesmo criar um novo crime. Eu vou usar o exemplo do direito penal, que ele é mais visível para nós, né? Por exemplo, um crime que é novo, relativamente novo no nosso direito, é aquele que em inglês é chamado de revenge porn, que é divulgar cenas de relação sexual que a pessoa teve com o parceiro ou a parceira, e daí, como vingança, coloca isso na rede, e daí já viu, né? Caiu na rede, caiu no mundo. Esse crime, ele foi inserido no direito penal nosso, salvo engano, em 2018. Mas a pergunta que deve ser feita é a seguinte: por que isso deve ser criminalizado? Qual o número de ocorrências desse fato? Quais as consequências que esse fato traz para as vítimas? Olha aí a importância do estudo da vítima, né? Então, a partir dessas perguntas, e as respostas foram satisfatórias, chegou-se à conclusão que sim,
é necessário criminalizar esse tipo de conduta de uma forma a pedagógica, né? Claro que o direito penal, ele também tem uma vertente pedagógica, né? Ele ensina o criminoso e a sociedade que aquele fato não deve ser praticado. Então, o outro caso também, que foi bastante polêmico, e eu acho que a pena até pouca ainda, se vocês me permitirem, né? É aquele assédio que acontece no transporte público, né? Que é uma coisa nojenta, absurda, né? Como é que a gente quer ser uma sociedade civilizada, né? Então, aconteceram fatos, alguns ganharam mídia, dado a barbaridade que era, e outros tantos que talvez não tenham ganhado mídia, mas acabaram, por exemplo, virando boletim de ocorrência, né? E daí a importância de o Estado ter esses dados frescos na mão, assim, dados novos, né? Então chegou a uma hora que o legislador falou: não, para, isso aqui não dá para tolerar mais, nós precisamos criminalizar essa conduta. Então é mais ou menos nesse sentido, Laertes. O resultado ele depende da aplicação correta do método, no sentido de ser um resultado que nós possamos confiar, né? Sim, agora eu vou pedir licença de novo. Hoje eu estou opinativo, né? Vocês perceberam. Mas, assim, a minha opinião pessoal, esse fato específico, por exemplo, do assédio em transporte público, a pena ainda é pouco. É pouco. Tem que pôr mais pena. Embora nós tenhamos conversado já anteriormente que não basta a gravidade da pena, é preciso a aplicação dela, mas o fato da pena ser grave já gera, sim, algum impacto. E a partir daí, a certeza da punição desse tipo de conduta, né? Que é, assim, não consigo conceber uma pessoa que faça isso, tá? Tem algum problema muito grave, só que nós não estamos nem aí com esse tipo de problema, pelo menos eu não tô. Direito penal nele, entendeu? Ou nela, né? Mas geralmente são mais o público masculino que pratica essa conduta abjeta, né? Nojenta. Tá? Eu, pelo menos, nunca tive notícia de mulher que tenha feito isso. Não que em tese não seja possível, mas na prática é mais comum que o homem faça e precisa ser punido com severidade, até para servir de exemplo, né? Então, vamos dar sequência. Agora, desculpa, mais alguma pergunta ou você quer complementar, Laertes? Fica à vontade, tá? Não, era isso mesmo, porque basicamente cada método vai objetivar um resultado, né? Então, todas as leis vão ser criadas sempre pelos mesmos métodos para sempre ter um resultado, né, de uma, digamos, um penal, uma punição, né? Uhum. Ou até o outro lado da moeda, geralmente para fazer surgir um crime, mas pode acontecer também para retirar um crime da legislação, que é o que aconteceu com o crime de adultério, né? O adultério, até um certo tempo, ele foi crime, mas depois, com a evolução da sociedade, com a evolução dos costumes, enfim, não se pune mais o crime de adultério. Tá? Ele foi retirado do Código Penal. Certo? Outro crime que é comum, que tem no Código Penal, é a bigamia, né? Que é o casamento. E hoje a gente já tem muitas polifamílias também, né? Então, talvez o próximo crime que vai ser retirado do Código Penal seria a poligamia, né? Sim, sim. Concordo. E daí nós vamos perder no exemplo na teoria, né? Porque o adultério era um exemplo de crime de concurso necessário de condutas concorrentes, né? Agora não existe mais, mas fica o exemplo na tese ainda, né? Mas então, a evolução acaba fazendo surgir novos delitos e retirando outros do catálogo do Código Penal. Muito bem lembrado. Então, pessoal, esses 3 passos que estão aí presentes no método, né, de pesquisa, no método sociológico e também aplicado ao direito, ele se divide em observação, como nós havíamos falado, interpretação e comparação. Então, agora vejamos cada um deles na espécie, tá? Ó,
A observação não necessariamente é ficar olhando, né? A observação é a coleta dos dados, né? Dos dados e fatos, não é? É coletar e catalogar os dados. Então, quando eu quero criminalizar uma conduta, eu vou sempre usar o exemplo do direito penal, tá? Para que fique mais visível. E eu sei que no começo do curso, geralmente as estudantes adoram direito penal, né? Que é tudo muito novo e tal, é tudo muito bacana. Mas, quando eu quero criminalizar uma conduta, é necessário observar os dados, observar os fatos. Ou seja, catalogar, levantar os números, não é? Buscar aí fontes de pesquisa. Geralmente essas fontes em relação a crime, elas estão na própria sociedade, mas elas estão, por exemplo, também nas raias da Polícia Civil, da Polícia Militar, que é onde chega a notícia do crime, né? Geralmente alguém que é vítima de crime, a primeira conduta que se faz é buscar, claro, eu digo assim, a primeira conduta relacionada ao direito, né? É buscar a polícia, seja ela civil ou militar, que deve ter o registro dessas ocorrências para que isso sirva de dados para números depois, né? Então, essa coleta de dados para os estudos dos fatos, ela pode ser realizada, não é? Em alguns tipos de sociedades. Veja, sociedades contemporâneas de tipo moderno. Eu diria que é a sociedade que nós vivemos, né? Urbanizada, tecnológica, hipermoderna. Sociedades contemporâneas de tipo primitivo. São aquelas sociedades que existem hoje, contemporaneamente, mas não têm contato com esse mundo moderno. Né? Nós poderíamos citar como exemplo algumas sociedades indígenas que sequer ainda foram descobertas a sua existência, mas elas estão lá. Né? É claro que para você coletar dados, você tem que saber que ela existe. Né? Mas o que eu quero dizer é que, não raro, nós vemos notícias, não é? Olha, na Amazônia foi descoberto mais uma tribo indígena que nós não conhecíamos até hoje. Claro que a partir do momento em que ela passa a ser conhecida e, em certa medida, estudada, né, ela pode fornecer dados de algumas práticas, né? E até em sociedades que já desapareceram. Por que é importante, por exemplo, eu estudar uma sociedade que desapareceu? Porque lá eu vou ter uma noção de como se tratava determinado fato. E isso serve também para a coleta de dados, no sentido de nos ajudar a compreender melhor o objeto que nós estamos estudando, o objeto social, o fato social. Né? Como nós falamos lá em Emily Durkheim, né? E aqui você vê que a influência de Durkheim, né? Porque Durkheim dizia que para estudar a sociedade nós precisamos considerar que os acontecimentos, os fatos sociais são objetos. Lembram disso que nós conversamos em sala? Então, esse conhecimento que Durkheim desenvolveu, ele nos acompanha até hoje, né? Os fatos sociais. Ora, para coletar esses fatos, esses dados, nós precisamos também nos servir de algumas técnicas, né? Tá aqui, ó. Algumas técnicas. Ou métodos, né? O método dentro do método, né? Se parar para pensar. Por isso que eu estou chamando de técnica, né? Para não gerar muita confusão terminológica. Então, eu tenho vários métodos. Ou várias técnicas, né? Nós vamos aqui nos ocupar de dois, que são os mais comuns, tá? O primeiro é o inquérito e o segundo é a estatística. Quando eu digo a palavra inquérito, tudo bem para vocês? Já ouviram falar na vida essa palavra antes? Uma noção do que seja? A atividade de inquérito ou inquisitorial ou inquisitiva
né, é justamente de fazer perguntas, né, inquirições, de fazer investigações. É claro que quando eu falo, professor, eu já ouvi falar do inquérito policial, legal, ótimo. Agora, por exemplo, está aí na mídia uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Veja, aí nós temos que fazer uma pequena distinção. Quando eu falo do inquérito policial, eu estou falando de um conjunto de técnicas investigativas. Então, dentro do inquérito policial, eu tenho o interrogatório do réu, perguntas feitas para ele. Eu tenho a oitiva de testemunhas, perguntas feitas para elas, né? Que são atividades de pesquisa com perguntas e respostas, né? Perguntas e respostas. Para quem tem interesse na carreira de delegado, você, ao longo do seu estudo e da sua carreira, que eu tenho certeza que vai ser brilhante, vai certamente aprender técnicas de interrogatório, técnicas de perguntas, né? É claro que essas técnicas de interrogatório, elas não são pensadas no intuito de prejudicar ninguém, né? Não é porque o sujeito está sendo investigado por um crime que você tem a obrigação de prejudicá-lo, né? Não. Tanto o delegado, quanto o promotor, quanto o juiz, vocês vão aprender isso no processo penal, nós estamos em busca da verdade. Da verdade. Se a verdade apontar para um culpado específico, ele será punido. Se a verdade apontar para que aquela pessoa é inocente, ela deve ser liberada. Né? Não existe no processo penal uma vontade de punir exclusivamente, doa quem doer. Não é isso. O direito penal, na verdade, o direito penal e o processo penal, na minha opinião, de novo, né? Olha aí, já acho que é a sexta opinião do dia. Desculpa. Mas eu acho que vocês vão concordar. O direito penal e o processo penal, ele tem que ser... são duas disciplinas que, na verdade, são voltadas para a liberdade. Então, quando eu digo, olha, o processo penal é um processo para a liberdade, é no sentido de que não se deve punir nenhum inocente. Já ouviram falar do princípio do indúbio pro réu, não é verdade? É melhor eu liberar um possível culpado do que prender um inocente, não é? Por isso que, na dúvida, deve liberar o réu, tá? Mas, então, dentro do inquérito, além dessas atividades de perguntas e respostas do inquérito policial, eu tenho, por exemplo, perícias, eu tenho acariações, também são perguntas e respostas, eu tenho reconstituição dos fatos e várias outras técnicas que são utilizadas pelo delegado de polícia na sua atividade investigativa. O inquérito que nós estamos falando aqui resume-se ou restringe-se à atividade de perguntar e responder, tá? Que são aquelas famosas pesquisas. Você, não sei, muitos de vocês em sala já devem ter sido chamados para responder pesquisas virtuais ou mesmo presenciais. Às vezes você está andando na rua, tem uma pessoa lá com uma pranchetinha, não é? Você pode responder umas perguntas. Eles sempre falam que é rápido, né? No fim foi 25, 30 minutos ali respondendo, mas, enfim, alguém tem que contribuir para o trabalho deles também, né? Deles ou delas. Pois não, alguém chamou? Professor, eu ia perguntar se existe algum tipo de padronização nessas perguntas. Isso, nós vamos chegar lá. Tem que ter sim. Então, essa atividade de inquérito, né? Nós precisamos passar dentro dela algumas noções. Ó, é um processo de investigação que geralmente é feito por meio de questionário, né? Para quê? Para conhecer uma realidade social dentro e ouvindo as pessoas que ali
coexistem, né? Então, se eu quero saber da taxa de criminalidade em determinado bairro, eu preciso ir naquele bairro e perguntar e coletar dados, né? E conhecer a realidade daquele bairro em específico, né? Por exemplo, em determinado lugar acontece mais delito de tráfico de drogas. Nós precisamos nos perguntar os porquês, né? Ou em determinado local acontece mais assaltos à mão armada, o famoso roubo, né? O roubo à mão armada, eu preciso saber o porquê. Em outro lugar acontece mais homicídios e assim por diante. Então, para que eu tenha um questionário consistente que corresponda com o objeto que eu quero estudar, eu preciso então elaborá-lo, não é? Conforme essas realidades. Veja, eu preciso ter nesse meu questionário, primeiro, a definição do objeto. Olha, o objeto desse questionário é saber por que nesse local ou nessa cidade nós temos a maior taxa de homicídios do Brasil, né? Aí, a partir disso, eu preciso então determinar o que eu vou perguntar. Tá aqui para baixo um pouquinho, ó, depois eu volto. Aqui, ó. Eu preciso saber o que eu vou perguntar, né? Eu não vou lá fazer uma pesquisa sobre uso de drogas e perguntar para as pessoas o que elas acham de plantar goiabeira no centro da cidade, né? Não faz sentido, tá? Então eu preciso saber o que perguntar a fim de evitar perguntas confusas que ensejem respostas dispersivas, tá aqui, ó. Né? Então, além de saber o que perguntar, eu preciso saber como perguntar. Ou seja, de forma clara e direta, que não vá gerar dúvidas naquele que está sendo perguntado. Tá? Eu não sei se vocês já participaram, por exemplo, de pesquisas de produtos no mercado, digo, no mercado em geral. Né? Outro dia eu estava passando na praça ali, a moça pediu se eu podia ajudá-la respondendo umas perguntas, claro, né? Claro que sim. Então a pergunta é direta, assim. Ela colocou marcas de 3 bancos e perguntou: em qual desses 3 bancos você tem conta? Ah, eu tenho conta no banco A. Ela foi lá e marcou um xizinho. Só nesse ou em mais algum? Então, veja, é algo que você não tem como ficar divagando, né? Depois ela colocou lá marca de alimento, marca de salsicha, por exemplo. Qual dessas 3 salsichas você compraria ou compra? Ah, eu compro essa marca X. E assim por diante. Veja, é uma abordagem clara e direta, né? Tá? Porque senão, assim, qual que é a sua opinião sobre o fornecimento de água na cidade? Ora, isso não me parece que vai, se você deixar em aberto, né, isso pode levar a uma pesquisa que vai durar dias. Geralmente, o questionário vem assim, ó, o fornecimento de água na sua cidade é ruim, bom ou ótimo? Ou péssimo, ruim ou bom, enfim. Aí você fala, não, é tal ou é tal. Então, a pessoa vai marcando. Então, eu venho com um formulário... um questionário já pré-pronto, né? Um formulário onde vai só ticando, para que eu tenha mais agilidade também, tá? E também, né, essas perguntas, elas têm que afastar a possibilidade de induzir uma resposta ou de condicionar o raciocínio do entrevistado, né? Então, não poderia ser assim, olha, você não acha que tal coisa poderia ser melhor na sua cidade? Isso é um tipo de pergunta que, primeiro, já começa com um não, né? Fica aí uma dica. Sempre que você vai pedir alguma coisa para alguém, você não coloca não na frase, né? Você vai falar, você não podia fazer um favor para mim? Você já condicionou outra pessoa a falar não, né? Você pergunta, você pode fazer um favor para mim? Né? Então, perguntas mal formuladas vão levar a um resultado que se afasta da realidade do objeto que eu estou estudando. E, além disso,
além do o que perguntar, como perguntar, também é de suma importância saber a quem perguntar, né? De que valia teria uma pesquisa sobre o saneamento básico no bairro X se eu faço as perguntas no centro da cidade, né? Não teria muita utilidade esse tipo de pergunta, esse tipo de questionário. Se eu quero saber do saneamento básico no bairro X, eu preciso ir lá dentro daquele bairro e perguntar para as pessoas que ali residem, concorda? Mas isso é lógico, né? Isso a gente coloca aqui, mas eu tenho certeza que vocês já tinham se tocado desses dados. Pois bem, essa cultura de pesquisa, turma, vou voltar aqui um pouquinho, no Brasil ela ainda é pouco utilizada, tá? Mas em outros países, como nos Estados Unidos, né, lá nos nossos irmãos do norte, a cultura de pesquisa ela é muito forte, tá? Lá se utiliza pesquisa, lá eles chamam de survey, né? Para tudo, tudo que você imaginar, desde lançamento de filme, política, criminalidade, né? Para os esportes, literatura, enfim, sempre é utilizada esse tipo de inquérito, né? Por quê? Porque você consegue dados que são importantes e você fortalece esse instituto da opinião pública, que vai ser objeto de leitura ou de estudo em encontros vindouros. E o que é bacana, eu penso, eu junto com a doutrina agora, não é opinião própria, não, que quanto mais se desenvolve essa cultura de pesquisa, os dados eles ficam cada vez mais atualizados e cada vez mais confiáveis, né? Nesse aspecto, isso ajuda bastante, especialmente quando são essas matérias de interesse jurídico, sociológico, tá? O que no Brasil não é muito comum. Nós ouvimos muito falar em pesquisa, enquete, tirando o Big Brother, né? Quando nós estamos falando de política, ou melhor, de eleição, né? De época eleitoral. Então, a cada 2 anos você vê um boom das pesquisas. Por que a cada 2 anos? Porque intercala, né, as eleições presidenciais e as eleições municipais a cada 2 anos. Então, você vê que daí a mídia divulga as pesquisas, na rua você é convidado a responder pesquisas com mais frequência do que no dia a dia fora do período eleitoral. Isso é uma pena, né? Isso é uma pena. O Brasil precisa fazer mais pesquisas sobre outros assuntos também. Pois não, Laércio? Uma vez lá em São Paulo, eu participei de uma pesquisa sobre os portais imobiliários. E eles chamaram, né? A gente foi lá na sede deles, lá da empresa de pesquisa, aí tinha um coquetel e eles ainda pagaram para a gente ir até lá. E olha, aí depois, eles talvez seriam hoje mais ou menos uns R$200 lá, que foi o que eles pagaram lá naquela época lá. E aí depois a gente, no final, fica sabendo que era uma pesquisa para o portal Zap, porque eles estavam reformulando o portal para poder colocar ele de novo no mercado. Entendi. Eu lembro desse portal, eu vi as propagandas. Tinha uma propaganda que a menina subia a escada correndo, assim, suada e tal. Aí vinha o bonequinho do Zap, né, que era um bichinho virtual, assim. Eu lembro. Olha que interessante. Assim, para você ver, essa cultura ela precisa ser mais desenvolvida. Aquele sujeito chamado Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, salvo melhor juízo, é só o cara mais rico do mundo. Coitado, né? Que dó, né? Toda vez que ele faz uma reunião na empresa dele, com os acionistas, não sei se vocês sabem desse dado, uma cadeira é vazia.
Aquela cadeira vazia representa os clientes da Amazon, né? Então, e a partir daí ele desenvolve também pesquisas online para saber o grau de satisfação dos clientes com o portal, com os serviços e produtos que são oferecidos. Quer dizer, agora sim, fugindo completamente do direito, né? Mas dentro da área comercial, o empresário que não se preocupa com a opinião dos seus clientes, ele está fadado a um insucesso, né? Ele vai fatalmente dar com os burros na água, vai acabar a empresa dele. Agora, aquele que é antenado e busca fornecer comodidades para os seus clientes, ele certamente vai decolar. E o céu é o limite, né? Tá aí o Bezos para mostrar. Então, veja a importância, né, de conhecer a opinião, de conhecer os anseios das pessoas. Na área comercial, indiscutível. E por que não aplicar o mesmo raciocínio para a área social, né? Penso que o bom administrador, falando agora de direito administrativo e administração pública em geral, o bom administrador é aquele que conhece os anseios da sociedade, que ele dirige, não é? Da gestão do patrimônio público e tudo mais, e tenta, na medida. Claro que a gente sabe das dificuldades da administração pública, e tenta atender esses anseios, né? Por isso que muitos doutrinadores dizem que a administração pública, o direito administrativo, ele saiu daquela fase meramente patrimonial, onde o prefeito, por exemplo, ele cuida do patrimônio público e só, para uma fase de gestão quase que comercial, né? Quase que comercial. Claro que o município não visa lucro, né? Pelo menos não de forma primária. Mas ele precisa, sim, tratar os seus administrados como verdadeiros clientes, né? Claro que limitado a todos os problemas que nós sabemos, inclusive orçamentários. Pois bem, ao lado desse método, ou essa técnica do inquérito, deixa eu colocar aqui o slide no ponto, nós temos também a técnica da estatística, ou método estatístico, né? A técnica da estatística, ela se apoia, geralmente, em dados que são produzidos por órgãos oficiais, né? Então, eu quero estudar o sistema carcerário brasileiro. Eu quero entender por que se diz, com razão, que o sistema carcerário brasileiro está falido. Ora, onde que eu vou buscar esses dados? Existe um departamento chamado Departamento Penitenciário Nacional, que tem que ter, obrigatoriamente, tem que ter os dados. Então, eu vou até o site do DEPEN, busco lá nas abinhas, lá, enfim, nos locais, e vou encontrar, por exemplo, número de presos. Dentro desses presos, eu tenho tantos condenados, tantos provisórios, tantos do gênero masculino, tantos do gênero feminino. Qual que é a taxa de reincidência? Ou seja, a pessoa que sai do presídio, comete crime e volta para lá, né? Por exemplo, um dado com relação aos presídios femininos, pelo menos o presídio feminino de Santana, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, é que existe uma reincidência de 75% das detentas, né? Elas saem e depois voltam. E claro que nós não estamos dizendo que isso acontece porque o preso ou a presa é gente ruim, é criminoso porque nasceu criminoso. Não, porque vários fatores sociais compelem, levam a pessoa a reincidir, né? Nós não fazemos análise aqui da pessoa, nós fazemos análise do fato, né? Então, nesse aspecto, esses dados todos nós podemos encontrar no site do Departamento Penitenciário Nacional, e também existe os departamentos penitenciários dos estados, né? Então tem o DEPEN Paraná, tem o DEPEN São Paulo e assim por diante. O problema, uma crítica que se faz com relação à estatística, é que pode acontecer desses dados acabarem estando desatualizados, e é verdade, por exemplo, se você procurar os dados de 2020 no site do DEPEN, você provavelmente não vai encontrar. Eles estão no 2019 ainda.
Então, são dados que estão com 1 ano de defasagem, né, 1 ano de atraso. E pode acontecer também desses dados serem maquiados ou escondidos, né? Porque quando você fala da estatística, da porcentagem, você pega o valor mínimo e o valor máximo e faz a média, não é assim? E ao fazer essa média, algumas circunstâncias, alguns fatos podem ser absorvidos por essa média e não serem levados em consideração. Então, eles podem acabar gerando aí uma inexatidão dos resultados, tá? Qual que seria uma solução bacana? Você combinar a pesquisa, o inquérito, com a estatística. Aí você tem uma análise mais próxima da realidade, né? Eu usei o exemplo do sistema penitenciário, mas você também poderia pegar, assim, qual é o número de óbitos que aconteceu em determinada localidade, em determinado ano, qual é o número de casamentos, qual é o número de nascimentos, para determinar a taxa de natalidade, por exemplo. Né? Então, é possível, sim, usar o método estatístico servindo-se, né, de fontes que são dados oficiais, tá? Dados produzidos pelo próprio Estado. Vocês estão vendo, acompanhando agora toda essa polêmica em torno do censo, né? Vai fazer, não vai fazer, vai ter dinheiro para fazer, não vai, por quê? Agora, salvo engano, o STF, por intermédio da ministra Carmen Lúcia, né, se não me engano, proferiu uma decisão lá dizendo que tem que fazer o censo, né? Porque sem o censo, sem essa pesquisa ampla, né, produzida pelo IBGE, nós ficamos às escuras em termos de políticas públicas, por exemplo. Né? Nós ficamos sem norte, né? Como é que o Estado vai saber onde ele tem que atuar com mais atenção se nós não temos esses dados, né? E muita coisa acontece de um censo para o outro, né? Porque, salvo engano, ele é quinquenal, agora não tenho certeza, mas no espaço de tempo entre um censo e outro, a sociedade muda radicalmente. E eu não posso continuar orientando minha política pública com base em dados que já foram vencidos, né? Que já estão atrasados. Então, é muito importante a realização do censo. Né? É uma prática comum em vários países, né? E aqui no nosso caso brasileiro, o nosso censo ele é exemplo para o mundo, né? Ele tem uma técnica muito bacana, muito apurada. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ele é muito organizado, né? Então, daí a importância, né? Porque a partir do censo eu extraio esses dados, e inclusive uso tanto o método da pesquisa quanto o método da estatística, né? Legal. Só que fica essa crítica, né? Porque pode acontecer do poder público maquiar dados, né? Ocultar dados, tá? Só um exemplo. Vocês já ouviram falar e aí é uma terminologia, né, do direito, da criminologia. Já ouviram falar de cifra negra do crime? O que é a cifra negra? São os crimes que acontecem, mas não chegam até o Estado. Então, uma pessoa que é vítima de um furto, mas ele não vai até a delegacia para noticiar esse fato. Então, o Estado não fica sabendo. Ao lado da cifra negra, nós temos aquilo que é chamado de cifra cinza, que são os crimes que chegam até o poder público, até a polícia, mas o Estado não consegue solucionar o crime. E aí você vai ver estatísticas alarmantes, tanto na cifra negra quanto na cifra cinza. Por exemplo, o Estado do Paraná, ele tinha uma taxa altíssima de homicídios sem solução. Salvo engano, 70% dos homicídios acontecidos no estado não eram solucionados. Quer dizer, pessoas eram mortas sem que se chegasse ao culpado e sem que se punisse o culpado. Qual que é o resultado prático disso?
é um incentivo à prática de homicídios, concorda? O sujeito sabe que vai matar alguém e não vai ser punido, é muito provável que ele se sinta mais à vontade para praticar esse crime. O que aconteceu? O Estado do Paraná montou uma força-tarefa estadual, né, concentrada em Curitiba na época, para dar andamento nesses inquéritos e resolver esses fatos. Agora, é claro que essa realidade paranaense ela não é diferente do resto do país, né? Só que como que eu vou ter eficiência na solução dos crimes? Ora, eu preciso ter pessoal, concorda? Preciso ter material humano para trabalhar, investigador na rua, gente que possa procurar saber do crime, né? E eu preciso também de estruturas físicas, né? Delegacias melhor aparelhadas, um sistema de informática que se comunique, não é que seja genérico, geral, porque, pasmem, né? Os sistemas dos estados ainda não conversam entre si. Então, o sujeito aparece como procurado aqui no estado do Paraná, quando ele atravessa a fronteira para outro estado, não tem nada. E num país que é um verdadeiro continente como o Brasil, isso é um problema. Né? Não raro a gente ouve, né, no jargão assim, o sujeito pratica um crime no Rio Grande do Sul e some lá para o norte do país e acabou. Não vão achar. Ou vai demorar muito para achar. Né? Eu sempre acredito que acha, por uma questão até de física espiritual. Né? O universo não deixa essas coisas ficarem impunes. Mas pode demorar muito, né? Tem aquele ditado que diz que o capeta ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Uma hora ou outra vai pegar. Né? O sujeito ele pode ficar um tempo aí achando que vai passar impune, mas pega. Tá? Eu já vi caso do sujeito ser pego 10 anos depois do homicídio. E daí nem tem muito o que falar, né? Tá foragido, tinha mandado de busca em aberto e tal, né? Mas, veja, é importante que nós tenhamos aí esse melhor aparelhamento, né, para que se solucione os crimes. Não tem mágica, não tem outra solução, tá? Pois bem, depois desses dados, desculpa, eu divaguei um pouco aí, né, peço perdão. Depois da observação e da coleta dos dados, nós passamos por uma segunda fase, que é a fase de interpretação, né? Nessa fase de interpretação, nós vamos examinar, classificar, catalogar esses dados e extrair deles algumas conclusões. Geralmente, essas conclusões, no campo que nós estamos estudando, elas vão redundar na produção legislativa, e isso, o Ted Bundy, né, Natália? Ted Bundy, famoso, né? Assassino em série dos Estados Unidos. A história dele é impressionante, né? Eu gosto muito dessa parte também. Desses crimes e criminosos. Não gosto do crime, claro, né? Mas do aspecto criminológico do crime, do sujeito que pratica. Isso mostra como que a mente humana é complexa, né? O Ted Bundy, para quem não conhece, ele é um assassino em série nos Estados Unidos. Ele seduzia as suas vítimas, ele tinha uma aparência de galã de Hollywood, né? E ele seduzia as vítimas do gênero feminino e depois as matava, né? Mas as vítimas, num primeiro momento, ficavam encantadas com a gentileza, com a beleza, com o aspecto manipulador, né, desse tipo de criminoso. E isso me desperta, pelo menos em mim, desperta curiosidade. Né? Vários livros aí de psiquiatria forense abordam esses casos e só um parênteses, né? Eu acho importante que nós conheçamos, ainda que por cima, né? Tem aquele livro muito bacana da Mentes Perigosas, né? Que serve também. E isso, ele tinha fãs, as pessoas mandavam carta, tinha mulheres que queriam casar com ele, né?
Olha o poder de manipulação de um sujeito desse. Olha o perigo que é uma pessoa dessa em sociedade. Mas, assim, eu dizia, eu recomendo a leitura, tá? Por exemplo, esse livro Mentes Perigosas, ele é uma leitura gostosa, fluida, o livro é curtinho. Eu sugiro, às vezes, que vocês conheçam, para que vocês consigam identificar comportamentos psicopatas, né? Porque a pessoa não vem com uma tarjeta na testa escrito: sou psicopata, vou te matar, né? Ou sou psicopata, vou tomar tudo que você tem. Porque, felizmente, a maioria dos psicopatas não mata ninguém, mas ele destrói a tua vida financeira, né? Então, é importante você ter esse tipo de conhecimento mínimo, porque a sociedade que nós vivemos hoje é muito complexa, e nós temos contato com muitas pessoas por redes sociais, pessoalmente, agora menos por causa do isolamento social, mas isso vai acabar, né? Com certeza. É importante que você conheça quem está ao teu redor, tá? Tem um outro bacana também que chama Como Identificar um Mentiroso, né? Porque às vezes uma mentirinha, por mais boba que possa acontecer, eventualmente destrói a vida de uma pessoa, né? E você precisa ter esse tipo de salvaguarda. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo esses materiais, tá? Claro que não é uma leitura que vai ser cobrada em prova e tal, mas, sei lá, um fim de semana, você está querendo desanuviar um pouco a cabeça, estudar alguma coisa fora do direito, né? Eu acho que é uma leitura que vale a pena, tá? A minha noiva é estudiosa de expressões faciais, expressões corporais, e ela conta assim, casos que eles estudam lá no curso que ela faz, que você consegue identificar o mentiroso pelo jeito que ele escreve um e-mail, né? Então existem técnicas. Pelo jeito que a pessoa escreve no WhatsApp, você consegue identificar uma mentira. E isso é interessantíssimo, né? Mas desculpa, eu me desviei do assunto de novo. Mas é que são assuntos bacanas, né? Quando o papo é bom, vai longe. Então, quando eu falo da interpretação dos dados, né? A partir dessa interpretação, catalogação, eu vou então extrair as primeiras conclusões. Eu posso me servir de várias técnicas, como, por exemplo, a dedução e a indução, né? Qual que é a diferença entre os dois? Na dedução, eu vou do geral para o particular. Então, o que vale para o todo tem que valer para a parte. E na indução, eu faço o caminho contrário. Eu saio da parte para o todo, né? Tem algumas críticas a respeito da aplicação da dedução e da indução no campo sociológico. Por quê? Porque pode acabar gerando o desprezo por algumas circunstâncias mais particularizadas, né? Quando eu generalizo um comportamento, eu corro o risco de desprezar algumas nuances, algumas particularidades que podem ser importantes para o resultado final da pesquisa, mas eu acho assim, com base na doutrina, né? A aplicação do método dedutivo ou indutivo não necessariamente é algo prejudicial. Ele pode ser combinado com outros métodos, né? E daí a pergunta que se pode colocar, que também é de suma importância, é essa aqui, ó. Com que espírito, ou seja, com qual disposição deve o pesquisador interpretar os dados que foram colocados para ele? E aqui nós voltamos a beber na fonte do Emile Durkheim. Muito importante, né? O Durkheim dizia o seguinte: olha, eu preciso ter, com relação ao fato social, uma aproximação imparcial. Então, o pesquisador, quando ele vai analisar esses dados, ele não pode ter na cabeça dele que os dados apontam para algo bom ou algo ruim. Lembra, a sociologia é a ciência do ser. As coisas, sociologicamente analisadas, elas simplesmente são.
uma alta taxa de criminalidade violenta, por exemplo, ela não deve ser analisada como boa ou ruim, ela simplesmente é. Tá? E para ajudar, né, nessa situação, nessa atuação mais isenta, não é? Existem alguns princípios que podem ajudar, né? Alguns princípios interpretativos que estão aqui, ó, né? Foram princípios pensados por esse estudioso. Tá aqui o nome dele, é alemão. Eu peço desculpa, eu não vou me arriscar a pronunciar, tá? Porque certamente falaria errado. Tá? Vou usar só o primeiro nome dele, o Levi, né? O Levi traz aí alguns princípios, 3 na verdade, né? O primeiro deles, o jurista e o sociólogo deve dirigir sua atenção exclusivamente para os fatos, tais como tentamos defini-los, normas de conduta coletivas. No sentido de entender, turma, que esse fato, o resultado da pesquisa que se está ali desvelando, se está revelando, quando eu obtenho esse resultado, eu posso, então, fazer o juízo de valor. Olha, essa alta taxa de criminalidade, ela é ruim para a sociedade. A alta taxa de nascimentos com o bebê morto é ruim para a sociedade. E assim por diante, tá? Para que nós tenhamos, então, a partir do resultado já obtido, poder classificá-lo como bom ou ruim, e a partir daí tomar as medidas jurídicas ou sociais cabíveis para minimizar aquele impacto. Depois aqui um outro dado importante para o pesquisador. Não interessa para ele o momento cronológico que o fato aconteceu, mas o momento em que esse fato ou conjunto de fatos passa a exercer uma influência. Pegar assim um exemplo bem claro, bem fácil da gente entender. Durante um tempo, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, o número de crimes de extorsão mediante sequestro, que na verdade o Jornal Nacional chama só de sequestro, mas está errado, né? A extorsão mediante sequestro é pegar a vítima, colocar num cativeiro e pedir dinheiro em troca. Isso chama extorsão mediante sequestro. Então, esses crimes aconteciam em número muito, muito frequente, muito grande, no Rio de Janeiro, por exemplo. Isso acontecia no Brasil todo. Vou usar o exemplo do Rio. E isso começou a preocupar a sociedade, mas até então não despertou muita curiosidade do legislador, né? Enfim. Aí, um belo dia, eles sequestraram um sujeito chamado Abílio Diniz, um dos maiores empresários do Brasil, dono do Pão de Açúcar, e daí a conversa mudou. Então, veja, apesar de haver cronologicamente vários fatos acontecendo, quando um deles em especial despertou um impacto social, aí o sociólogo, o jurista, passou a se preocupar com esse fato. Então, não interessa a data, a hora que o fato aconteceu, mas sim quando esse fato surtiu efeitos na sociedade. E a partir daí ele foi reprimido, passou a ser considerado crime hediondo, tem uma punição mais severa, não é verdade? E isso acaba, então, demonstrando uma preocupação maior do Estado com relação ao fato. E o terceiro, quando eu estou diante da análise de um documento escrito, né, que é basicamente o nosso instrumento de trabalho, isso aqui está também no direito civil, vocês viram, né? Ó, interessa mais ao jurista os efeitos sociais produzidos pelo documento do que o sentido original do texto. Ora, turma, nós sabemos que o nosso direito, ele é um direito codificado, ele é um direito escrito. Só que nós temos normas
leis que, por exemplo, foram criadas em 1940, é o caso do direito penal. O Código Penal nosso é de 1940. Muitos dos crimes, ou muitos dos fatos que lá se encontram, eles acabam sendo reinterpretados, como o caso, por exemplo, do adultério, né? O caso da bigamia, eles passam a ser reinterpretados. No direito civil, o nosso Código Civil é de 2002, onde o casamento, lá está escrito, é homem e mulher. Mas a sociedade evolui e o casamento ele tem um efeito social diferente hoje. O casamento, união civil, pode ser realizada por pessoas do mesmo gênero, né? Então, veja, esse texto escrito, ele sucumbe, ele às vezes se rende ao avanço social. É claro que matar alguém vai ser matar alguém lá no tempo do homem das cavernas e vai ser matar alguém no futuro, né? Alguns desses dispositivos estão margem para interpretação, porque não há muito o que extrair dali. Agora, outros textos e termos jurídicos mais abertos, mais suscetíveis à interpretação, eles podem ser readequados à realidade social vigente, tá? Então, isso tudo tem que ser levado em conta no momento da interpretação dos dados que foram coletados na fase de observação. Tudo ok até aqui? Tudo em ordem? Então tá. A última fase... Professor, só uma última dúvida. etapa... Pois não. Para interpretar também, tem um método interpretativo também, para interpretar os resultados? Então, o passo inicial dentro do método interpretativo seria, primeiro, o pesquisador esquecer os valores que ele mesmo tem, né, tirar os preconceitos e pré-noções, analisar de forma isenta, pode utilizar-se do meio indutivo e dedutivo, e também desses três princípios que eu enumerei. Eu peço desculpa que eu não mexi no slide aqui, né? Perdão. Mexi. Então, ele pode se valer desses três princípios também, né? Então, seria uma... Tudo bem, Júlia? Seria uma espécie de roteirinho, né? Um roteiro para interpretação. Legal. E daí, partindo para a última etapa do nosso método, nós temos a etapa da comparação. Pessoal, o método comparativo, ou a etapa comparativa, significa pegar os resultados que nós obtivemos durante a coleta, durante a observação e a interpretação, e compará-los com... Essa comparação pode ser feita dentro da mesma sociedade ou em sociedades diversas. Então, é aquilo que nós chamamos no direito, por exemplo, de direito comparado, tá? Então, aqui, pode ser feito em dois planos. Num plano vertical ou temporal. Quer dizer, dentro da mesma sociedade. Então, eu pego a sociedade brasileira. Tá aí o exemplo na tela. Eu quero estudar os problemas da sociedade, da família na sociedade brasileira. Eu pego a sociedade atual e posso comparar com a sociedade do Brasil Império, ou do Brasil República Nova, né? A República lá do Deodoro da Fonseca. Ou posso pegar a família de hoje com a família do regime ditatorial, né? São momentos históricos diferentes dentro de uma mesma sociedade. Então, isso nós chamamos de análise vertical. Por quê? Porque eu estou dentro de uma mesma sociedade em tempos diferentes. Por outro lado, eu posso fazer uma comparação horizontal, onde eu pego
sociedades da mesma época, por exemplo, o Brasil de hoje e a família brasileira de hoje, que é o objeto de estudo, e eu comparo com a Itália de hoje e a família italiana de hoje. Em termos jurídicos, nós diríamos assim: olha, o divórcio no Brasil, ele é assim. Como que é o divórcio na Itália de hoje? Como que é o divórcio no Uruguai? Como que é o divórcio nos Estados Unidos? E assim sucessivamente. Não raro, turma, quando você está fazendo uma pesquisa jurídica, dá um colorido diferente, ela fica, penso eu, mais completa quando você compara com outros países. Porque você sabe que o direito de um país, ele é a construção de um direito de um país, ela sofre influência de direito de outros países. Por exemplo, o nosso direito penal, ele sofre influência direta do direito alemão hoje. Então, o que se passa no direito penal alemão, muito disso é reproduzido no direito penal brasileiro. Só que, como é muito difícil traduzir o alemão, né? A gente se serve de fontes do direito espanhol, do direito italiano, não é? Mas hoje no Brasil, qual que é a maior influência dos penalistas brasileiros? É o direito penal alemão, tá? O direito, aqui eu estou só colocando como hipótese porque eu não tenho certeza, porque não é minha área de estudo também. Mas, e o direito empresarial? Vamos supor, o direito empresarial brasileiro hoje sofre influência direta do direito empresarial norte-americano, tá? Então, o direito comparado ele é muito importante para que a gente entenda os institutos, né? Como são tratados em outros países. Por exemplo, o direito, eu sei que o direito civil argentino ele sofre influência direta do direito civil brasileiro, tá? Tanto que um dos projetos de Código Civil do Brasil que não vingou nos idos dos anos 30, ele foi importado pela Argentina. A Argentina olhou, falou, não, é bom, daqui nós vamos aplicar no nosso direito. E o nosso direito civil foi influenciado pelo direito civil francês, pelo Código de Napoleão, pelo direito romano, né? Então, existe sim esse direito comparado e essas interações entre os institutos. Só para finalizar, um último exemplo de direito comparado que é muito recorrente e eu vejo muito nos trabalhos científicos aqui da casa, dos alunos que estudam, alunos e alunas que estudam aborto, por exemplo. Aí faz uma comparação como o aborto é tratado no Brasil hoje e como o aborto é tratado na Holanda, por exemplo, tá? Então, essa é uma terceira fase, que é uma comparação. Percorridos esses três caminhos, nós chegamos a um resultado final, que é o estudo daquele objeto que nós nos propusemos a estudar, a desvendar. Tudo ok até aqui? Acho que nós estamos já extrapolando um pouquinho, né? Eu vou fazer a chamada rapidinho. Fiquem à vontade para responder no microfone, só se quiser, ou quem gosta de escrever também, pode fazê-lo, né? A colega ali, hoje é dia 30/4. A colega, deixa eu só marcar aqui para eu não me esquecer. Legal. Então vamos lá. Giovanni Antônio. Presente. Valeu. Ana Beatriz. Tá aí? Não? Tá. Bianca. Camila. Presente. Clara. Presente. Desculpa. Eu tenho duas Camilas. Eu tenho a Camila Ribeiro e a Camila Navarro. As duas estão aí? Camila Ribeiro tá. Beleza. Valeu. Depois da Clara, o Edson. Presente. Valeu. Heloísa. Presente. Felipe. Presente.
Gabriele Ramos. Presente. João Fernando. Joyce. Presente. Valeu. Camila. Presente. Carla. Presente. Laertes. Presente. Laís Botelho. Lívia. Qual nível? Presente. Lívia Mira. Lívia Barbosa. Presente. Beleza. Luiz Gustavo Toneto. Professor, Professor, ele está presente, professor, só que não tem microfone. Tá. a Lívia Camparini está O João caído. Fernando também. Não, beleza. Eu tô vendo aqui, ó. Fica tranquilo. Beleza. Valeu. Obrigado Você por colocou avisar. presença para mim? Coloquei. Opa. Coloquei sim. Gustavo tem essa. Presente. Valeu. Maria Vitória. Presente. Namelo. Presente. Natália Zupa. Pablo. Presente. Rafaela. Rafaela Belloni, não. Stephanie Ferreira. Presente. Tawane. Presente. Thaisa Rocha. Thaisa Alves. Vinícius Damasceno. Ficou alguém sem Presente. chamar? Amanda Costa. Não? Tá. Legal. Pessoal, muito obrigado pela presença. Legal, obrigado, Amanda. Muito obrigado pela presença. Vou lançar a aula hoje e depois o conteúdo para leitura, né? E eventuais dúvidas também. Vai estar lá marcadinho, conteúdo para leitura. Muito obrigado pela presença, pela participação. Como sempre, um prazer estar na presença de vocês. Até mais. Valeu, obrigadão. Valeu, igualmente. Obrigado, Natália. Pois não, Stephanie. Obrigado, Joyce. Bom fim de semana também. Obrigada, professor. Valeu.